Antônio Modesto da Silveira. É um nome muito simples, mas a minha origem é muito mais simples do que a simplicidade do meu nome Modesto. Fui menino de pé no chão até os 15 anos, trabalhando na lavoura. Depois cresci muito, fui ser operário de pedreira, trabalhando em pedra, e o meu corpo registra os estilhaços que a pedreira fez desde a mão feito pernas. Se um dia for necessária uma perícia, é fácil. É este o corpo do menino que trabalhou só na pedreira 7 anos. Aos 15, 16, comecei a abrir espaço nas escolas que eu tentava abrir, não conseguia. Menino pobre do interior tem que pagar para estudar, eu não tinha como. Menino rico tem escola até 2º grau de graça e eventualmente universidade. Era assim, hoje melhorou muito, mas de qualquer maneira não é tão diferente quanto o meu tempo. De qualquer maneira, de operário de pedreira, consegui outros trabalhos, e quando fiz um concurso para a escola, aí as coisas foram se abrindo. Por coincidência, fui tendo muito sucesso até, e fiz 2º grau até ser convidado para vir para o Rio de Janeiro, onde fiz o colegial, Escola de Marinha Mercante, Petrobras. Viajei pelo mundo todo a bordo de navios, vendo o mundo e ganhando experiências por todos os continentes. Depois, como meu sonho era fazer direito, fui fazer direito já um pouquinho atrasado, pelas voltas pelo mundo. Terminei direito, felizmente muito bem também. E mal terminei o direito, antes de 2 anos, veio o golpe de 1º de abril de 64. Eu mergulhei no 1º de abril defendendo perseguidos políticos. E deste mergulho eu não emergi até hoje, a rigor. Não só por tudo que passamos, eles e eu, como advogado, durante os 21 anos, mas as sequelas que continuam até hoje, algumas das quais de extrema gravidade, e que não se apagarão senão a morte das pessoas. E quando eu digo estas coisas, como que as histórias vêm em cachoeira na minha memória, daí porque eu me emociono com elas, como me emocionava na época em que eu as vivenciava, vendo como uma moça, uma senhora, um senhor, um velho, eram abusados de toda forma que você pode imaginar e que nem pode imaginar também. Tenho certeza, eu tenho a convicção de que Hitler, Pinochet, Franco, Salazar e qualquer dos ditadores com tendência nazi-fascista, qualquer deles morreriam de inveja dos abusos que a ditadura brasileira e outras, mas a brasileira eu vi como advogado, testemunhei como testemunha e vítima também dos abusos que cometiam. Em curtas palavras, a minha história bem curta é esta aí. Mas podem, dentro dela, se vocês quiserem fazer uma história viva do período, estou às ordens. Perguntem o que é que vocês querem ouvir, basicamente. Um resumo de todo esse tempo. Modesto, nós somos o grupo de pesquisa da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, que colabora, junto da FAPERJ, que colabora com a Comissão Estadual da Verdade. E o nosso tema de pesquisa é Justiça Autoritária. Nós temos 3 casos que estamos estudando, que é o caso das bombas, o caso da Paner e a Justiça Militar. Então, dentro desse contexto, nesse escopo, a gente gostaria de ouvir de você o seguinte: o judiciário legitimou a ditadura? Se sim, de que modo, de que formas? O
O judiciário desse tempo sofreu muito, de 1º de abril de 64 até 1985, 21 anos depois, mas sofreu mais ainda depois do AI-5. É bom dizer que o AI, o ato institucional, o primeiro dele saiu a 9 de abril de 64, já cassando mandatos e autoritariamente fazendo o que bem entendia, e seria AI, não tinha número. Mas como eles gostaram de decretar verdades, sabedorias, eles passaram então a criar outros AIs e aí tiveram que numerar 2, 3, 4, 5, 6, foi até o 17, seria um, foi até 17. E para detalhá-los ou substituí-los, fizeram outras formas de AIs, como, por exemplo, as constituições, cartas outorgadas, não eram constituições, eram cartas constitucionais outorgadas pelo general de plantão na presidência da República. Foram 2 AIs, 67 e 69. Dois atos constitucionais das duas chamadas constituições, que são cartas outorgadas. Houve e reformas destas mesmas constituições, entre aspas. E outros atos de toda forma abusivos, que aí saíam as dezenas ou centenas. Eram como que ordem do dia do quartel. Ordem do dia do quartel-general. Agora, nós percebíamos também que havia todo um projeto muito claro e nítido, que nem era brasileiro, era um projeto estrangeiro, que depois a gente percebia nas discussões com intelectuais e mais tarde em documentos pesquisados nos arquivos estrangeiros, sobretudo os norte-americanos, da CIA, e documentos que hoje são conhecidos, revelados, que eram documentos claros de que todo aquele golpe de 1º de abril de 64 em diante foi forjado fora do Brasil com brasileiros traidores juntos, e quase todos, um dado muito interessante que vocês pesquisando vão encontrar. Por exemplo, quando houve a Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou, mandou soldados, em parte morreram, de 26 mil, morreram pelo menos 2.500, 2.600, sendo que um número maior, como é normal em toda a guerra, foi de civis mortos, sobretudo nos navios brasileiros, cerca de 40 navios que foram ao fundo. Alguns deles tinham passageiros e tudo, que 700 pessoas, 1.000 pessoas ou 100 pessoas, um número maior sempre de civil nas mortes de guerra. Pois bem, e já na guerra, eles tinham uma estratégia internacional muito grande, os americanos tinham essa estratégia, eles já fizeram lá na Europa o seguinte, na Itália, onde lutavam os pracinhas brasileiros, eles já selecionavam entre os brasileiros aqueles que seriam fáceis de fazer cooptação e mandavam, presenteando-os com cursos ou palestras ou até só visitas aos Estados Unidos, quase sempre passando por um processo de lavagem cerebral, e isso foi muito interessante. Um próprio coronel estava lá na guerra e era pai de um cliente meu, Bessa, coronel Bessa. Ele me disse que havia um contato americano muito conhecido e famoso, que era o Vernon Walters, se não me engano, na época era um oficial, não sei se já era capitão ou coronel, na época, que fazia o contato porque falava muito bem português, era habilidoso e ganhava os oficiais para simpatizar com a tese americana e, ao mesmo tempo, ganhá-los para fazer curso nos Estados Unidos, quase, às vezes no Panamá, às vezes nos Estados Unidos.
Ele mencionou concretamente até um coronel, ficou famoso aqui na época, Coronel Ávila, depois General Ávila, que da guerra e era um sujeito até aberto, liberal, mas de repente, quando foi ganho para passeio, um prêmio que recebeu aos Estados Unidos, ele voltou outra pessoa, defendendo realmente a hegemonia americana, não apenas a hegemonia para a América, para os americanos, não era mais a tese do... o nome dele, meu Deus, a velha tese americana, a América para os americanos. Aí já era o mundo para os americanos. Pois bem. O judiciário se comportou como? Assim? Bem, no dia seguinte do golpe, qual foi o comportamento do judiciário? Olha, já brasileiro? no começo do golpe, Carioca, em especial. logo no início não teve problema, porque a legislação não tinha sido alterada. Então, a legislação continuava. Todos os civis perseguidos em qualquer causa iam para o judiciário civil, para a justiça normal, justiça comum. Quando eles perceberam que não dava, porque a justiça comum procurava seguir os critérios da lei, os critérios da lei se baseavam na Constituição de 46, que era uma Constituição liberal avançada, eles viram que o judiciário atrapalhava. Então, já no AI2, se não me engano, de outubro de 64, já mudava a competência para todo o ato que envolvesse político, passava para a justiça militar. E a justiça militar era uma composição, digamos, primeira instância, está aqui o tribunal. Na mesa eram 5 juízes, dos quais só um era togado, só um era juiz tradicional que prestou concurso. Os outros eram oficiais nomeados para aquele caso. E podia ser nomeado ou eventualmente sorteado de acordo com o interesse deles. E você percebia nitidamente esse interesse. A primeira instância era assim, 5 juízes, um era togado para dar orientação jurídica, para não violar frontalmente a lei. E os outros decidiam de acordo com a sua vontade ou de acordo com o seu recado, entendeu? Então, decidiam dessa maneira, primeira instância. Quando ia para a segunda instância, que era o Tribunal Superior, Tribunal Militar, aqui do lado, ali, logo junto ao Caco, quase, aquele prédio lindo ali da Justiça Militar, ali funcionava o STM, Superior Tribunal Militar, que era a segunda instância, que raramente subia algo para o Supremo. E ali era a seguinte composição: eram 15 juízes, 15 oficiais generais, 3 da Marinha, 3 da Aviação e 4 do Exército. 10 oficiais generais necessariamente, quase todos muito conhecidos, e 5 togados, isto é, 5 que davam orientação jurídica, quase sempre também personalidades muito conhecidas, tinham sido às vezes ministros, às vezes senadores e deputados, que protegidos pela ditadura eram nomeados para serem os 5 civis do STM, ao lado de 10 oficiais generais, como eu disse. Houve perseguição a juízes? Olha, Juízes veja bem, a conduta em geral de um juiz, por ter o título e por ter uma lei à sua frente, havia uma tendência a seguir a lei. Mas alguns não tinham essa tendência, nem a revelavam. Ele ia para lá para um propósito pré-determinado político, para condenar ou para isso, para aquilo. Agora, havia perseguição, houve a todos aqueles que tentaram seguir a lei, meramente seguir a lei, ou minimizar as violências, as injustiças da lei ou do tribunal que estava julgando. Então havia assim, tanto que não só até ministros que se comportaram bem buscando uma lógica da lei foram caçados também pelo sistema, caçados pela ditadura. Até juízes
promotores, defensores públicos, toda sorte de pessoa, de qualquer lugar, que desagradasse aos propósitos da ditadura, eram caçados, perseguidos, às vezes presos e torturados. Advogados, então, pior ainda, porque, veja bem, quase nenhum advogado queria ser advogado dessa área, porque não dava glória, muito menos pão, né? Quem era um advogado, quanto mais conhecido fosse na época, mais perseguido seria. E não dava pão porque os advogados não tinham coragem de cobrar. As pessoas eram perseguidas, desempregadas, postas na rua, família passando fome. Como é que você vai ter coragem de cobrar de um perseguido político nessa circunstância? Então, os advogados, em geral, havia os que cobravam, sim, normais, havia, mas um bom número não cobravam, nem falavam em honorários. Era uma palavra, para mim, por exemplo, não existia. Honorários, pagamentos, não. Quem quiser e puder, faça o que quiser. Quando perguntava, não, se puder, se quiser e puder, faça o que você entender. E alguns eram muito criteriosos, às vezes, família rica. Não, como eu tive clientes, não, minha família é rica, você não vai ficar. E aí depositava o que queria no banco a esse respeito. Modesto, esse cenário de rompimento do Estado de Direito através do golpe militar, que veio num processo, como você acaba de descrever, um processo gradativo, mais progressivo, muito rapidamente, levou até a reforma do Supremo Tribunal Federal. Havia uma resistência legal dentro do Supremo Tribunal Federal à aplicação da lei, à observância do Estado de Direito. E isso provocou essa ruptura pelos generais. Eu queria que você falasse um pouco dessa ruptura e o que significou isso no contexto das relações do Judiciário com o Estado autoritário. Olha, todos os tribunais, mas eu diria, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Judiciário brasileiro, ou qualquer outro, ele estava acostumado a decidir de acordo com uma lei democrática. Vinha e continuava decidindo de acordo com a lei democrática e, secundariamente, de acordo com a tradição, né? Pois bem, quando o juiz se acomodava entre aquela tradição, aquela lei e o interesse político do momento, ele escapava. Mas se ele fosse renitente em defesa da lei, dos princípios jurídicos, etc., ele também é cassado, tanto que houve juízes do Supremo, ministros do Supremo que foram cassados também, né? Não havia, era vontade do ditador do momento. O senhor se lembra de algum nome específico do Judiciário Carioca que tenha sido perseguido? Do Supremo, por exemplo, você tem o Evandro, por exemplo, Evandro Lins e Silva. Aqui você tem o general, meu Deus, aqui tem 2 cassados também do STF. Não, e houve uma reforma da composição do Supremo. O Supremo deixou de ter um número X de ministros para ter um número maior para poder cohonestar a ditadura, não foi assim? Olha, houve tanta manobra através de atos institucionais. Um caso que me emocionou muito foi de um juiz de Juiz de Fora, Antônio Câmara, não sei o que Câmara. Esse era um juiz tão correto, que procurava a lei, a ordem, etc. E esse juiz, uma ocasião, havia forma de selecionar, inclusive, juízes, né? Juízes militares. Eles mandaram para lá algumas pessoas sem a forma legal, que era o sorteio, entre eles oficiais, tenentes, capitães, majores, coronéis, eram os candidatos da área e podiam ser sorteados para a justiça. Ele percebeu que não mandava a lista para sorteio, mandava um número que bem entendia. Aí sabe o que acontece? Ele, conhecendo a lista dos oficiais, devolveu pedindo que mandassem a lista completa, e ele conhecia a lista completa daquela região de Juiz de Fora.
Pois bem, como resposta, o general devolveu a ele e mandou um número ainda muito menor do que tinha remetido. Digamos, a região tem 100 oficiais, ele mandou de 40. Eu não me lembro do número exato, mas por aí. Aí, quando ele reclamou pedindo a lista completa, ele mandou de 10, só praticamente os nomes que iam figurar na auditoria. E ele, então, o que fez? Ele disse, eu não vou compactuar com ilegalidades. Aí comunicou ao tribunal que fecharia a auditoria de Juiz de Fora e mandou todos os dados para aqui, para o tribunal. E que enquanto eles não mandassem a lista conforme a lei determina, ele nem abriria a auditoria. Pois bem, aí o tribunal tomou providência, mandou que eles mandassem, realmente mandaram. Mas quase antes de chegar a lista a ele, fizeram caçar o mandato dele. E ele foi cassado, deixou de ser juiz da Justiça Militar, porque ele seguir a própria lei militar, a própria lei da ditadura. Então, ocorria qualquer fato assim. Houve de tudo que você possa imaginar em termos de legalidade e ilegalidade. Mas o Antônio Pereira, que é um autor que tem pesquisado a participação do judiciário na ditadura, ele tem outra teoria, vamos dizer, porque ele fala de que já antes do golpe, os militares e o judiciário tinham uma relação orgânica, tinham uma forma, eram amigos. E, portanto, não foi preciso, com o golpe, mudar muito no judiciário. A diferença com a Argentina, com o Chile, onde o judiciário não tinha essa relação orgânica, vamos dizer, com os militares, e, portanto, o judiciário sofreu mais, foi perseguido. Essa é a tese do Antônio Pereira. Eu gostaria de contrastar essa tese com a sua experiência, se você acha que, de fato, obviamente, os juízes particulares que foram justos, que aplicaram a lei, mas o conjunto dos juízes eram próximos dos militares ou não? Ou eles... Quer dizer, havia essa relação, né? O judiciário como um todo atuava formalmente com as instituições militares. Alguns se acomodavam procurando atender até o desejo expresso fora do formalismo. Atender a tudo, porque eram temerosos de cassação, ou até por convicção filosófica, entendia que devia mesmo, se possível, até matar um perseguido político. Mas havia outros da maior dignidade que não atendiam a isso. Atendia a lei, procurava obedecer ao que determina a lei. E também até a ética, né? Porque, afinal, a jurisprudência mostra o entendimento ético do conjunto ao longo do tempo. E eles procuravam seguir isso, a lei e a ética judiciária. E eles não tinham isso, eles tinham um propósito político, que não tem nada a ver com a ética do país nem com a lei, é um propósito político, que vinha deles e dos seus patrões mais elevados, no Brasil ou fora do Brasil. Mas, Modesto, às vezes eu tenho a impressão que no início o judiciário se comportou de uma maneira inercial, como se estivesse ainda sob uma democracia. Mas parece, e aí eu acho que o Antônio Pereira frisa muito isso, que há um segundo momento com o endurecimento do regime, e até por se sentirem ameaçados de perseguições, que eles começam a aderir, em alguma medida, aos princípios do próprio regime. O senhor consegue ver, com a sua vivência, essa transformação, essa passagem? Ou isso não existiu? De maneira, digamos, generalizada, eu não vejo assim. Não conheço a tese do Antônio Pereira, preciso até ver, então, o livro dele para concordar no todo ou em parte, enfim, no que for concordável. De qualquer maneira, a gente percebia que alguns queriam aderir para tirar proveito, outros resistiam da maneira mais correta e elegante.
por isso eram caçados, perdiam seus cargos e eram até perseguidos também. Houve juízes, promotores, defensores públicos perseguidos porque queriam seguir a lei, né? Então, os advogados de fora, para eles, eram incômodos. Tanto que, digamos, eu calculo, e aliás esse cálculo hoje não é difícil de encontrar nos dados, sempre calculei que houve no Brasil pelo menos 500 mil de vítimas diretas da ditadura, que é um número que mais tarde o próprio Golbery teria dado na criação do SNI, como pessoas visadas que deviam ser observadas, perseguidas, presas, etc. Eu calculo 500 mil de vítimas diretas. Sofreram processos, sequestros, perseguições, torturas, etc., nesse global. É claro que as vítimas indiretas, o número é de milhões de pessoas, porque cada vítima tinha sua mãe, seu pai, seu filho e sua mulher, que iam passar dificuldades e iam sofrer muito também, né? E eventualmente até invertiam. Em vez de prender o chefe de família, prendia alguém que estava mais fácil, uma criança, até bebê. Às vezes era sequestrado para que o pai e a mãe se apresentassem. E se apresentavam, claro, para não dar trabalho a ele, levava alguém da família, o outro se apresentava, e aí, eventualmente, inquiriam ainda assim, depois soltavam ou não. Onde vocês poderiam, às vezes, enriquecer alguns dados concretos, você tem vários lugares, mas algum advogado, por exemplo, que venha prestar esse depoimento como eu estou prestando agora, se você mencionar um dado muito importante que queira precisar mais, eu vou, como advogado, peço o processo e você tira os documentos que quiser de dentro do processo, através dos vários arquivos onde há esses processos, como Arquivo Público Nacional e do Estado, Arquivo Público do Estado, por exemplo, na Praia de Botafogo, as próprias fontes militares, os ministérios às vezes têm dados precisos e importantes para vocês enriquecerem as teses que desenvolvem. É sempre bom, às vezes, ter um documento, né? E esses meios o advogado facilita para vocês. E aí vocês vão encontrar, de tantos milhares de perseguidos políticos, eu defendi pessoas perseguidas de Belém a Porto Alegre, do EPOC ao Chuí. Mais do que isso, ultrapassando o Chuí, eu defendi pessoas do Chile ao Canadá, pessoas estrangeiras, aqui integradas no Brasil, casadas com brasileiros, e essas pessoas, por serem esposas, maridos, etc., ou por concordarem com as ideias reformistas e humanistas das pessoas, elas também eram perseguidas, presas. Daí porque eu acabei defendendo gente do Chile ao Canadá, de Portugal à Tchecoslováquia, entendeu? Às vezes até da África. Defendi gente de muitas partes do mundo que estavam aqui na época, pagando de forma direta ou indireta pela perseguição. Então, deu para ver essa coisa toda. Na medida em que eu defendi pessoas do Iapoque ao Chuí, a experiência foi brasileira de quase todas as auditorias do Brasil, do STM, onde eu passava, às vezes, o dia inteiro, às vezes até estrategicamente como forma de autodefesa, porque se eu fosse sequestrado aqui na esquina, eu poderia nunca mais reaparecer, mas se eu fosse sequestrado entrando ou saindo, ou logo depois de ter saído ali do tribunal, onde tinha 3 auditorias no fundo desse tribunal, seria diferente, como quase aconteceu aqui. E aí seria diferente, eles já teriam que preservar na minha vida. Como eles não puderam sequestrar os advogados assim, até porque não havia motivo para sequestrá-los, mas nós cometimos o grande crime das ditaduras. Nós defendíamos os direitos humanos, os direitos e deveres. Para uma ditadura isso é um crime, não é? E por causa disso, nós éramos aqui no Rio de Janeiro talvez 20
tinha 30 advogados que ousávamos defender os direitos humanos. Desses, pelo menos uns 8 fomos sequestrados também e torturados por eles. Posso até dizer o nome deles todos que eu me lembro. Desde o menos jovem, que era o Sobral Pinto, já era Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Evaristo de Moraes, Evaldo Vasconcelos. Modesto, eu gostaria que você falasse George Tavares. Falasse um e pouco. eu próprio. Pois O é, mais sobre modesto essa... deles também. Fui sequestrado e torturado por eles. E o senhor, só pegar um gancho importante aqui, e o senhor se lembra de quem o sequestrou? O senhor reconheceu o seu sequestrador num episódio na Câmara dos Deputados, não teve isso? Como é que você sabe? Eu sei. Nós temos aqui o apoiamento então, taquigráfico leia pra mim da que Comissão muita coisa- Parlamentar Mista. Isso mesmo. Leia para mim, por favor. Vamos ver se eu... Então, não, são muitas páginas, são 76 páginas do apoiamento taquigráfico, e nessa reunião, não é, que está registrada aqui, o senhor reconhece o Ronald Waters como a pessoa que liderava o grupo de sequestro. Era um não é? deles, isso mesmo. Eu não sei se ele era o comandante, Certo. mas era um tipo que eu reconheci que estava no grupo do sequestro. Né? Certo. E ele, me parece que é o mesmo, se não me engano, é o mesmo, de quem levantavam suspeita de ter posto a bomba Na OAB. Não sei se é na OAB ou se foi... Em 1962. Em Na 1962. Numa exposição A russa que exposição havia aqui. soviética. Isso. Seria a Em mesma 62. pessoa. Mas Então, quer dizer que o senhor reconheceu Para efectos de mesmo gravación ele? es importante Eu que reconheci todo una vez para la grabación. Eu reconheci pelo seguinte: quando foram me sequestrar, foram à minha casa, mais ou menos entre meia-noite e 1h da manhã. E uns poucos me rodearam em meia-lua. Eu fui chegando com a minha mulher, tínhamos ido a uma sessão tardia do cinema. Quando voltamos, eu já senti a armação em torno da minha casa, uma meia-lua de carros, vários carros da repressão, e eu até avisei ela: olha, não dá mais, mas eu vou ser sequestrado agora. Pois bem, e realmente quando eu desci do carro, eles com muita habilidade vieram me cercando em meia-lua, e um deles falou: doutor Modesto, muito simpaticamente: o senhor doutor Modesto? Sim, sou eu, já sentindo, mas sou eu. O que é que o senhor deseja? Ele disse: temos ordem de levá-lo. Aí eu perguntei: para onde? E já fui tirando o paletó, porque eu me lembrei de que havia um acadêmico da Academia de Letras do, se não me engano, Rio Grande do Norte, que me escrevia sempre. E ele escrevia de maneira muito livre e solta, fazendo acusações e oposição à ditadura, dando a opinião dele. E eu, então, temendo, eu tinha recebido à noite, não tinha lido, e estava no bolso, eu me lembrei e fui tirando o paletó, fiz assim mesmo: traga um casaco para frio, estava um pouquinho frio, traga. Entreguei, eles aceitaram. E veja como estão as crianças, se estão dormindo, como estão. Aí a minha mulher pegou o casaco e levou, salvou o acadêmico do Rio Grande com aquela carta que geralmente era muito aberta, né? E aí, quando desceu com um casaco de frio, aí eles já foram me levando, puseram, eu vi que tinha um carro na frente, o meu, outro ou outros atrás de nós. E aí eu perguntei, me pareceu mais educado, eu perguntei: afinal, para onde vamos? Aí ele disse: Barão de Mesquita. Barão de Mesquita, eu sabia que era a antiga PE, que tinha virado DOI-CODE, centro de tortura, morte e desaparecimento de pessoas. Bom, aí tudo bem, seria DOI-CODE, eu informei ainda a minha mulher: olha, diga ao AB, informe ao AB tudo que você está vendo, e mais, que eu devo estar no DOI-CODE, a Rua Barão de Mesquita, lá na PE. Muito bem.
E ela tomou providência que coube e eu saí com eles. Só que em vez de pegar o túnel ou ir para o DOI-CODE, eles foram lá para, como é que chama aqui? Ali é o Leblon, Niemeyer. E foram para Niemeyer, subiram para uma estrada. Era uma estrada que já tinha número, devia ter casas. Aí eu olhei o número, 550, está lá até hoje, 550. Hoje virou uma rua, na época era uma estrada com 2, 3 casas. E aí entraram e eu estranhando, perguntei ao que me pareceu mais normal, porque 2 deles me pareceram loucos. Tanto quando passamos ali no Leblon, naquele, como é que chama? Aquele ponto de onde os namorados ficam muito, ali na ponta do Leblon. Não é o nome daquilo ali? Mirante. Ali naquele mirante, um deles falou tal loucura que eu pensei, esse cara saiu do hospício, né? Falando que viu um namorado lá, dizer, olha ele, o que está fazendo com ela? Botou a mão não sei aqui, não sei ali, comentando coisas assim, né? E eu vi que ele era louco. Aí eu olhei para o jeito normal, ele só fez assim, liga não. O cara é louco mesmo. E era louco, né? Eles usavam loucos, como Hitler usou, e todos os ditadores usam loucos, para o trabalho mais sujo que o louco do torturador não ousa praticar. Então, bota o louco completo, ele faz qualquer coisa e tudo bem. Bom, então, desse sequestro, eu fui levado para o DOI-CODE, da Barão de Mesquita, e lá tem toda uma história que eu posso detalhar se houver tempo, se quiserem. De qualquer maneira, fiquei pouco tempo, porque trouxeram logo de início, no começo, quando eu disse assim ao coronel, eu vi que era um coronel pela postura e pela bota e tal, né? Diferente, ele perguntando coisas, vai dizendo, doutor. Ele foi logo no início, ele disse, aqui não tem doutor somos nós. Aqui não tem justiça somos nós. Aqui tudo somos nós. E vai falando, doutor. Quando ele falou, vai falando, doutor, dizendo que aqui não tem doutor, eu vi que ele não estava tão seguro. Aí eu disse a ele, tudo que eu sei está nos autos. Está nos autos, o senhor tem acesso, pode pegar e ver. E tem mais, se precisar de testemunhos, os ministros, os generais ministros do tribunal, eu tenho contato com eles todo dia, às vezes o dia inteiro, tantos são os processos que estão lá. Se o senhor quiser saber de mim, pergunte aos generais, seus chefes. Agora, se quiser saber um documento, basta pedir os processos e ver. Então, tudo que ele perguntava, tudo que eu sei está nos autos. Se essa pessoa se relaciona com o processo dele, deixa eu ver no nome dele, pega lá. Aí, não quer falar não? Fez um sinal. Aí me levaram para a sala de tortura. A sala de tortura era pequena, com uma mesa assim, uma mesa pequena, mas as paredes cheias de sangue já coagulado, coisas assim, um revólver à frente, como eles sempre adotavam, apontando e às vezes com a mão em cima, e uma máquina de choque. Já tudo armado para te apavorar. Eu mantive a coisa. Aí fez assim, veio uma senhora, coitada, que eu conhecia, era uma senhora esposa de um engenheiro do IBRA, né? IBRA é o velho INCRA, ou ao contrário, INCRA é o velho IBRA. Reforma agrária. E ela toda quebrada, e foi ela quem deu alguns dados, algumas coisas que me envolveram. Aí eu vi como estava ela, aí para me interrogar, levaram a mulher de volta e começaram a me interrogar em cima do que ela havia falado. O senhor... aí começaram a perguntar sobre o que ela havia falado lá. Aí eu confirmei tudo dela. Tudo que ela falou aí, se é que ela falou isso, esses dados são verdadeiros. O senhor recebeu o dinheiro? Recebi, sim. Para dar a uma outra pessoa que era do partido? Sim, recebi e dei. E passei o dinheiro para a pessoa que ela pediu.
e achei muito nobre da parte dela, porque era dinheiro para matar a fome das crianças que estão morrendo de fome na casa desta pessoa, porque o pai está preso e não pode trabalhar, né? E ia justificando assim. Ah, mas o senhor foi receber isso em Niterói? Foi sim. Como é que o senhor vai receber em Niterói, seu escritório é no Rio de Janeiro? Simplesmente, eu tinha audiência lá e disse a ela, se você quer me passar esse dinheiro para essa família, nesse dia, nessa hora, eu estou em Niterói, leva que eu estou numa audiência lá. Aí ela foi e me entregou em Niterói. Coisas assim, né? E justificando o depoimento dela para não torturarem mais ela. E era mais ou menos isso mesmo a história. Pois bem, aí eles não encontraram forma de me torturar. E outra coisa, ouvi o sopro, qualquer coisa, marca não, isto é. Aí eu vi que não podia fazer tortura física, que a tortura física, se deixava marca, tinha que desaparecer com você, porque se qualquer pessoa faria uma onda enorme, um advogado de preso político aparecer torturado, depois de preso, oficialmente preso, então eles teriam que dar uma explicação muito cara para eles, né? E aí não podia deixar marca, que eu podia exibir a marca no tratamento médico, né? E não, então, eles não torturaram os advogados, a mim, e creio que nenhum deles, né, o Sobral Pinto, o Heleno, o Evaristo, né, e os outros advogados, fisicamente não foram, psicologicamente pesados, de maneira pior do que seria física. Eu, por exemplo, preferia, algumas das torturas que eles fizeram a mim, eu preferia sofrer dor e não ter que passar pelo medo de que eles viessem a fazer o que ameaçaram fazer, inclusive com as minhas filhinhas pequenas na época, em 1970. Então, ocorreu isso, me soltaram rápido, a OAB também teve uma intervenção interessante, boa, e não me marcaram em nada, a não ser aquela coisa do que eu vi, as pessoas que eu vi, fiquei do lado, no DACOD, fiquei do lado do Major Cerveira, que ficou famoso na história toda, né? E eu acabei sendo advogado da mulher dele, na procura dele, que nunca apareceu. Era um major, irmão de coronel do Exército, quer dizer, gente do mais alto nível da equipe dele, só contra o golpe, como eu sei que um número de oficiais, de militares contra o golpe, foi gigantesco. Possivelmente tão grande quanto os apoiadores do golpe, ou maior até. Com a diferença de que eles tinham as armas e os outros não tinham essas armas. Desde oficiais generais, até de soldados oficiais generais, houve milhares que não concordaram e que até resistiram ao golpe. Por isso mesmo, também foram sequestrados, torturados e muitos deles foram mortos. No caso específico das bombas, da bomba no Rio bombas. Centro, da UAB, você conheceu esse processo? Conheci. Qual é a sua opinião sobre o processo do judiciário aí? Do judiciário. Sim, o papel do judiciário nesse processo, o inquérito policial, tudo o que aconteceu em torno do caso. Bombas houve muitas. Houve bomba que eu conheço. Na UAB, que matou Dona Lida, né? Secretária do presidente, na época. Houve na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, felizmente não matou ninguém, só destruiu o banheiro. Houve uma na Câmara de Vereadores, no gabinete de um vereador chamado Antônio Carlos, o Tunico, e que matou o tio dele que trabalhava com ele no gabinete, recebeu a bomba e matou. Houve uma bomba na própria CNBB. Dos bispos, né? Como é? Conferência Nacional de Bispos. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ali na Glória, ainda estava aqui, não tinha ido para Brasília, estava na Glória. Houve várias bombas em muitos lugares. Inclusive, mais tarde,
eu era deputado federal quando chegou a haver, em 1978, uma série de bombas, até em bancas de jornais, que ousaram publicar ou exibir nas suas bancas algum título qualquer que desagradasse a censura. Então, eles chegaram a botar bombas até em bancas de jornais que fariam isso para apavorar a todos e ninguém mais exibir nada contra a ditadura. Eu não sei quantas bombas, houve até a bomba de Recife famosa também, né? Houve bombas no Brasil inteiro. E eu não sei lhe dizer quantas bombas. Mas o processo, Modesto, essas bombas que eram claramente atentados da extrema-direita, de bolsões radicais, que se opunham àquela política do Geisel, foi já no governo Geisel isso, da distensão lenta, gradual e segura. Essas bombas, que tipo de acolhida tiveram os processos, inquéritos, processos na justiça com relação a essas bombas? Eu acho que é isso que o Manuel está querendo se referir. Eu não conheço todos, é claro, mas eu conheço, por exemplo, pega Rio Centro, a bomba do Rio Centro, né? Que tem toda uma história muito especial. A bomba do Rio Centro, quando chegou aqui, é claro que os ministros, se pudesse até, agiriam sempre dentro da lei, mas eles também tinham não só os interesses ideológicos, os interesses pessoais e os medos dos colegas também, e a solidariedade entre colegas. Eles tinham essas contradições todas e dentro delas eles conseguiram, quando chegou aqui o processo do Rio Centro, eles simplesmente, na minha avaliação, isso está ainda num processo de conhecimento mais detalhado, mas de qualquer forma, arranjaram um promotor que desse opinião favorável ao grande terrorista daquele fato, que foi o DOI-CODE, com todos aqueles seus componentes e que figuram no processo. E naquele caso do DOI-CODE, e mesmo foi assim, no dia 30 de abril. Era para a festa do 1º de maio, né? É. 30 Era o show de 30 de abril. 30 de abril para 1º Para de 1º maio. de maio, Isso. no Rio Centro. Então, iria matar milhares de pessoas, porque havia milhares de assistentes do show, e com a morte dos milhares de pessoas ali daquele show, justificaria ele saindo, não mais sequestrando ou prendendo os opositores, podiam ser comunistas, socialistas ou simplesmente idealistas, podiam ir matando logo, que seria apoio não só da ditadura, mas até do povo, né? Então, seria isso, mas saiu pela culatra, pela bomba lá, do mesmo modo que saiu pela culatra aquele outro do gasômetro, que é o do Bournier, o brigadeiro Bournier, que organizou um terrorismo sem limite, que seria botar bomba nos gasômetros, mataria milhares de pessoas, destruiria milhares de casas, e aí justificaria sair pelo Brasil afora, matando todos os opositores. Felizmente, para todos nós, para o Brasil da época, houve uma pessoa de bem, como sempre tem uma pessoa de bem, até dentro da tortura, sempre tem alguém que não concorda. E com isso apareceu o famoso capitão Sérgio Macaco, e o Sérgio Macaco denunciou. Eu vi Sérgio Macaco lá na primeira audiência, um homem de bem, que denunciou o brigadeiro Bournier e com isso evitou aquela mortandade toda do gasômetro. De um caso e para o outro... disse, peraí, só para justificar uma coisa, eu disse que homens de bem você encontra até no meio da ditadura, até no lugar onde você não espera. Por exemplo, eu recebi muitos telefonemas anônimos de ameaça de torturadores e terroristas, mas recebi também muitos telefonemas de gente lá de dentro, do DOI-CODE, do DOPS, do SOPS, do lugar onde havia presos políticos, nos informando, olha, seu cliente
E eu alimentava, né, para ver se era verdade primeiro. Quando eu via que era verdade, aí eu alimentava mais ainda para ele dar as informações corretas e dava. E dava a informação correta. Olha, seu paciente fulano está em tal lugar, assim, corre, porque amanhã ele vai ter uma sessão que pode matá-lo. Amanhã ele vai ter uma sessão com gente perigosa. Ou então, foi levado, no caso do João Lucas Alves, por exemplo, sargento Lucas Alves, o cara disse, foi ontem à noite para Belo Horizonte e corre, que o local é para morrer. O local é bravo. Tem que ir agora, senão... E realmente a providência que a gente tomou na hora, tomei na hora. Mas quando a mãe e a irmã chegaram lá, eu iria no dia seguinte, porque tinha audiência, depois da audiência eu iria. Quando elas chegaram, ele já estava morto com todas as marcas que o processo dele registra. Unhas arrancadas, marcas pelo corpo inteiro e um suicídio pior do que o do Herzog. E antes do Herzog até. Um suicídio em que ele teria se pendurado de um portão de ferro mais baixo do que ele. Ele era um cara alto, forte, um cara bem saudável. Ele teria feito assim, puxado quase para o lado ou para cima para poder se enforcar. Teria se suicidado enforcando-se. Essas farsas todas, ridículas não, tragicômicas, né? Até tragicômicas. Modesto, essa questão do Rio Centro, eu queria voltar a isso aí, porque para mim parece que foi um ponto muito marcante, um divisor de águas aí nas relações do judiciário com a ditadura, embora já no governo Figueiredo, já numa situação de fim da ditadura, já a bomba do Rio Centro tirou o Golbery do governo praticamente. O fato é que no próprio STM nós tivemos a posição do ministro Bierrenbach, que foi contra aquela farsa do inquérito, do IPM que foi montado pelo coronel Jolson, Lorena e em suma, pela Justiça Militar. Como é que você vê essa virada, a tomada de posição de um oficial general, o Júlio Bierrenbach, numa situação como essa do Rio Centro, que foi um clamor nacional e até internacional? O Bierrenbach já foi quase no final da ditadura, porque ele reagiu de maneira correta no final da ditadura, já quase fora dela. Mas os generais que reagiram ainda aqui no Rio de Janeiro, enquanto o STM esteve aqui, reagiram aqui, esses generais foram isolados, aposentados ou até caçados, como foi um famoso general, não está vindo à minha memória o nome dele daqui a pouco, muito conhecido até, mas esse, por exemplo, foi caçado aqui no Rio de Janeiro. Eu me encontrei com ele por acaso um dia no Leblon e ele estava revoltado com os colegas, e conversamos um pouco, e ele revoltado com os colegas, o absurdo, foi boa a cassação, eu não aguento aquela gente, não dá para suportar, etc. Mas isso aqui ainda no começo, durante a ditadura, e eles até mais ou menos 64, depois veio 68, que acirra muito a conduta abusiva da ditadura, né? E foi nisso, e só começa a aliviar um pouco na década de 80, começa a aliviar, e aí entra o Bierrenbach, já em Brasília. Então, o Bierrenbach já veio numa fase, né? E se ele tivesse feito o que fez no começo aqui, ele teria sido cassado. Por muito menos, outros foram caçados. Juízes da Justiça Comum, desembargadores, ministros e ministros deles também. Porque a gente tem que lembrar também que quando o Geisel passa o governo para o Figueiredo, ele já revogou o AI-5, ele já revogou o Decreto-Lei 477 e já suspendeu a censura prévia à imprensa. Então, você já tem um outro cenário que possibilita aparecer um Bierrenbach e ter uma exposição pública, que antes os generais e os outros que tinham essa posição que ele tinha, não tinham. Olha, o Geisel, você mencionou, foi, na minha opinião, o segundo pior. O pior de todos foi o Médici. O general Médici, na minha opinião, esse faria mais inveja a Hitler, e em seguida, talvez, o Ernst Geisel. O Ernst Geisel
foi muito ruim, mas foi até menos ruim do que o Médici. O Geisel foi quem revogou as 10 anos depois da instituição. Por quê? Primeiro, se não me engano, estava previsão para 10 anos. Não estou muito seguro. De qualquer maneira, havia todo um movimento nacional e internacional de oposição e denúncia do que estava ocorrendo no Brasil, de tal maneira que já em 74, tivemos um encontro nacional dos advogados do Brasil, ali no Hotel Glória, e nosso documento, de algum modo, provocou, e o Geisel pronunciou, em resposta ao nosso documento, o seguinte: o que nós queríamos? Queríamos dar uma abertura democrática, fim da ditadura, fundamentalmente isso, direitos humanos respeitados. E ele respondeu num discurso, se vocês pesquisarem, vão encontrar. Foi um dos primeiros discursos do Geisel, em que ele diz: vão parar com essas pressões de um lado ou de outro, porque a toda a força em que funciona tem outra em sentido contrário, do mesmo peso ou pior, a mesma força ou pior ainda. E aí deu um recado interessante, esperto. Ele disse: eu reconheço que é bom acabar com a tortura e a morte inútil, e salientou a expressão inútil, isto é, continue com a útil. Torture quando for útil, mate quando for útil, mas inútil não. Por quê? Tinha havido um caso brabo lá em São Paulo, né, já com o general Ávila Melo, se não me engano foi o Fiel Filho. O Manuel Fiel Filho. O Manuel Fiel Filho, que era um líder operário, né, logo depois do Herzog, que criou uma onda muito grande, porque a colônia, ele era judeu, a colônia judaica com muito peso social e econômico, fez uma pressão contrária e eles viram que não podia estar matando qualquer um. Por que matar um jornalista por razões mínimas? Não podia matar de jeito nenhum, mas por razões mínimas. Aí logo depois matam o Herzog, em seguida pegam o Fiel Filho, um líder operário, pouca expressão ainda na época, e matam também por descuido, e ele dá esse recado. É preciso também parar com as torturas e abusos e nudez. Salientou o inútil, então eles entenderam: bom, o útil podemos, quando o cara for perigoso, a gente tortura, mata e desaparece com ele. Mas quando for um inocente, não. Porque pegar uma menina, que ele pegava as meninas, quanto mais jovens, mais bonitas, e aqui ia ter gente que ia ser vítima. Eles, às vezes, faziam estupro até em fila. Engravidavam, às vezes, as moças. E engravidaram cliente minha. Vamos dar, só para trocar a fita? Tá. Só um minuto. Você troca. Modesto, você reconheceu o Ronald Waters quando ele compareceu à comissão, à CPI do terror, conforme você chama aqui nesse documento, você escreveu no dia 10 de setembro de 1981. Você o reconheceu lá, e a gente gostaria que você falasse para nós como é que foi esse momento de reconhecimento do Ronald Waters lá na CPI. Muito simples. Eu percebi que ele estava com óculos escuros, que é muito comum, a polícia gosta muito como forma de parte do esconderijo, né? Esconde os olhos, que é uma coisa muito identificável. E eu percebi que ele puxava a vista, e aí eu observei bem e me lembrei de que aquele tipo tinha estado no meu sequestro em frente à minha casa, quase 1h da manhã, entre meia-noite e 1h da manhã, e eu identifiquei exatamente por aquele tique, assim, um tique de piscar fora do normal das pessoas. E ele estava com os óculos, mas eu via que do lado havia um repuxão na testa e tal. Aí pedi para ele tirar os óculos para facilitar a identificação, ele não quis. E aí eu
Quando conseguimos, eu vi que era realmente aquela figura, uma das que compuseram a meia-lua quando eu fui sequestrado. Por isso é que eu disse, identifiquei na hora. Depois, mais tarde, me disseram que ele teria sido também a mesma pessoa acusada de ter posto a bomba numa exposição russa que houve aqui em São Cristóvão, poucos anos antes do golpe militar no Brasil. Foi Sim. por isso só. O sequestro foi em 70, né? 70. O meu foi 70, Foi em meados de 70, é isso? Porque... Não me lembro bem, mas devia estar meio fresco, porque eu pedi um casaco. Eu não me lembro do mês, mas tem documento lá sobre isso. No dia 10 de setembro, portanto, depois dessa reunião da CPI, quando você identifica o Ronald Waters, você escreveu um documento para o senador Mendes Canalha, que era o presidente da CPI do terror, solicitando que o colhimento taquigráfico fosse enviado para aqui para o Rio de Janeiro, que estava fazendo o processo contra o Ronald Waters. Ele era réu do caso da bomba da OAB. E a gente tem 5 solicitações que você faz ao presidente da CPI. O que aconteceu? Por que outros procedimentos não foram tomados a partir da sua solicitação? Eu não sei por quê, porque eu faço a provocação e digo por quê, né? Cabe à autoridade competente dar prosseguimento àquela informação que tem. Por exemplo, se eu sei de algo errado ou criminoso praticado aqui, eu dou informação às autoridades competentes, que dizem diretamente a respeito à coisa. E na época eu estava tão mergulhado com tantas coisas importantes. Isso é muito importante? Mas tem 1000 outras coisas. Por exemplo, na época, eu estava fazendo denúncia contra os abusos contra os índios. Eu estava com o processo Jari, escrevendo um livro vinculando toda a grande corrupção nacional e internacional aos paraísos fiscais. Para descobrir sobre o Jari, eu tive que fazer pesquisa nos Estados Unidos e na Suíça e na Europa, para verificar. E ali eu constatei a importância dos paraísos fiscais, e eu chego hoje a dizer, passei a dizer o seguinte: enquanto houver paraísos fiscais no mundo, será impossível acabar com a grande corrupção. A pequena corrupção cabe à polícia, né? E ela, às vezes, até dá conta. Mas a grande corrupção, que é o segredo, a grande corrupção em segredo internacional, esse é muito complicado e difícil, e eu sei, porque eu enfrentei um pouco dessa coisa quando pesquisei sobre o Daniel Ludwig, Jari, Suíça, enfim. E passei depois, por curiosidade, vendo como essa coisa é, passei até a ler, estudar sobre o tema, e até ver os outros paraísos importantes, como, por exemplo, na Suíça. A Suíça é apenas o mais conhecido e praticamente o único visível no mapa, que o país é pequeno, mas não tanto. É um país mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro, mas os outros, você ouve, ninguém sabe onde fica. Liechtenstein, Luxemburgo, Ilhas do Canal, entendeu? Andorra, Mônaco. San Marino, você não vê no mapa e não vê e são, portanto, até a fisionomia do país é escondida, quanto mais os segredos que ela contém. Então, eu aí, na busca pela verdade do que acontecia no Brasil, Estados Unidos, Suíça e outros paraísos. É difícil, é complicado. Tudo isso, todos esses são problemas da maior seriedade, reforma agrária e perseguição aos operários, aos camponeses, aos estudantes, aos intelectuais, a todos aqueles que tinham um ideal patriótico e humanístico, né? De todos os tempos é a mesma coisa em todo o mundo, seja Brasil, Chile, Argentina, Espanha, Itália, onde for as coisas são muito semelhantes, porque tem outras causas secretas,
outras informações secretas, que um dia, se forem abertas, se os grandes arquivos importantes do mundo, com isso eu estou provocando professores, não só brasileiros, nem aqui do Arquivo Nacional, aqui até aberto, né? Mas se você abrisse todos os arquivos importantes do mundo, sobretudo os dos paraísos fiscais e dos grandes impérios, era preciso a humanidade repensar o seu processo civilizatório. Tem que mudar muita coisa, que, se não for mudado, a humanidade continua nesse sonho de busca da felicidade, patinando sempre nos segredos, patinando no poder, no autoritarismo, em tudo que há de negativo. Faz todo mundo, as melhores pessoas do mundo patinam quando chegam nesse ponto. Mas se um dia, sobretudo vocês, professores, pesquisadores, se um dia vocês conseguirem chegar, sobretudo na ordem prioritária, aos grandes arquivos, a humanidade tem que repensar no seu processo civilizatório, sob pena de a humanidade jamais conseguir encontrar a sua felicidade de forma plena. Doutor Modesto, a minha pergunta, ela vincula o assunto que está sendo trazido aqui do Ronald James Waters, né, com exatamente essa questão dos arquivos. Né? Questão dos arquivos? Dos arquivos e da abertura de arquivos e de como é que se pode trabalhar as informações a partir de arquivos, como, por exemplo, do judiciário. A pergunta, na verdade, ela tem duas fases. Né? A primeira é que o senhor iniciou essa fala nos contando um pouco a respeito de como foi o processo de cooptação dos nossos militares, né, e parte da nossa inteligência, que eram levados a fazer cursos, palestras, etc. Se o senhor teve informação em algum período, seja logo depois que foi sequestrado, ou seja já em 81 nessa CPI, de que o Ronald James Waters era um agente da CIA, porque as nossas pesquisas elas levam, né, à conclusão de que o SNI, o próprio SNI, estava convencido de que o Waters era um agente duplo. Servia ao SNI como P2, como polícia secreta, né, e também passava informações do próprio regime ditatorial brasileiro para os Estados Unidos. E outra, e aí eu pego mais o gancho do professor, né, do professor Alexandre, é que a gente ficou sempre analisando esse processo do James Waters, do caso da bomba da OAB, de que existia um processo real e um processo completamente fora dos autos. Porque a gente leu desde o inquérito, né, e passou pelo processo, e a quantidade de informações, por exemplo, o SNI, pelo menos aponta para a existência, que não estão registradas no processo, como gente que encontrou pessoas, como manifestações do Waters, como pessoas que estariam articuladas, mas que não constam do processo, é uma quantidade de informação muito grande. Então, partindo dessa sua provocação a respeito da necessidade de abrir os arquivos, né? Aqui no Brasil a gente até tem uma legislação que abriu, afinal, o que se tem recolhido nos arquivos públicos. Mas eu queria que o senhor discutisse um pouco o potencial para se reconstruir a história a partir, por exemplo, dos processos judiciais, ou de um processo como esse, do caso da bomba, né, da OAB, considerando que há realmente esse processo real versus o processo que está de fato, que está falacioso, que está de fato formalizado. Olha, acho que vocês, pesquisadores, terão talvez uma experiência maior de fazer essa pesquisa. Eu penso que no caso concreto da bomba da OAB que matou Dona Lida, seria interessante, antes de mais nada, conversar até com o grupo lá que está ainda concluindo o relatório. Já fez um relatório parcial e continua pesquisando. E eles devem ter informações mais detalhadas sobre esse Ronald Waters. E ele deve ser muito mais importante do que a sociedade sabe. Porque, veja bem, essa coincidência de ele ir lá, no processo terrorista no Congresso, quando eu era deputado federal, reconhecê-lo como um dos membros da Meia-Lua,
Mais tarde soubemos que ele seria um terrorista que botou bomba lá na exposição soviética. E pelo nome dele, e ele deve ter mais de uma nacionalidade, esse homem deve ser muito valioso para qualquer serviço de espionagem, né? Então eu penso que esse homem, até pela sua história de vida, ele revelaria muita coisa. Ele seria também, ao mesmo tempo que um lacaio de empresário, ele seria também um homem da CIA, seria também um homem de outros interesses que não podem ser revelados. Esse homem, eu creio que é uma chave de muito conhecimento. O processo da OAB talvez ajude vocês a abrir. Se houver alguma coisa que eu possa colaborar, eu estou às ordens, né, para pesquisar mais na minha área. Afinal de contas, se eu sobrevivi até hoje a tantas habilidades para a sobrevivência, eu creio que agora o interesse em que eu desapareça é menor. Uma ocasião, por exemplo, exatamente na época em que eu ia quase todo dia ao DOI-CODE para não deixar desaparecer o João Lucas. O João Lucas era um sargento muito inteligente, muito habilidoso, ele era genial, rapaz. E ele precisava de morrer. Eu senti que eles queriam. Numa das visitas que eu fiz a ele, para vigiar, para ter o controle dos acontecimentos em relação a ele, eu ia muito ao DOI-CODE por ele. E a outros também. Mas ele era o fundamental, porque eu senti que ele podia desaparecer. Numa das vezes, veio o capitão Leão. Geralmente quem me recebia na época era um capitão Leão, que era até sorridente e conquistador. Quando merecia conquista, ele era conquistador. E ele me recebia sobriamente, mas sério. E numa das vezes em que ele veio, ia providenciar minha visita ao João Lucas, atrás dele veio um cidadão que eu olhei por cima, não via que era doutor, aqui era sempre um doutor, um esparadrapo de doutor qualquer coisa. Aí eu olhei de cima a baixo, embaixo era a bota, talvez de coronel, que era uma bota muito boa e tal, né? Mas a paisana. E olhou assim e falou, ele olhou para mim, eu encarando nos olhos. É fácil, já tem até o alvo. E apontou assim para isso. Está vendo uma pinta aqui? Pois é, já tem até o alvo que facilita tudo. E me olhando, eu vi que estava me ameaçando. Aí eu tive que encará-lo e disse, mas o senhor tem que se lembrar de uma coisa. Esse bom de alvo, ele só sabe dar tiro por aqui e nunca por aqui. E tem mais. Diga a ele, para ele saber, que aqui, como aqui pior ainda, mas aqui tem um ricochete, que se ele atirar, quando ele acertar, o ricochete vai fazer voltar a bala ao executor e ao mandante do executor, viu? Aí um outro lado dele sorriu pela ousadia com que eu conversei com ele, e aí ele ficou meio desarvorado, foi embora. Isso lá dentro do DOI-CODE, eu fiz isso. Porque se você se acovarda, aí é que eles montam, né? Se acovardou, aí é que eles montam, meio faz o que quer. Modesto, eu queria justamente nesse período aí aprofundar um pouco, porque nós tivemos, como você mesmo disse, 500 mil de brasileiros atingidos de alguma forma diretamente pelo regime militar, pelas arbitrariedades do regime militar, isso sem falar de familiares e de vizinhos, em resumo, colegas, todo mundo que está no entorno dessas pessoas e que sofreram de alguma forma alguma violência. Muito se fala dos estudantes que foram perseguidos e foram realmente perseguidos, mas os estudantes não são um contingente primordial de perseguidos. Muito mais eram os trabalhadores que eram perseguidos, muito mais também eram os militares perseguidos,
e também, numa certa medida, os advogados ou todos os que defenderam, de alguma forma, os perseguidos, não só os advogados, nós tivemos também representantes da Igreja Católica, nós tivemos os frades que foram perseguidos por abrigar, por ajudar, por auxiliar de alguma forma, Frei Tito, Frei Beto, essa turma. Mas eu queria que você, como advogado militante e que escapou tantas vezes das armadilhas, que você lembrasse particularmente um cliente que você defendeu, que foi o Afonso Celso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o caso do Afonsinho, que para mim é emblemático. Falo, mas antes eu vou falar duas coisas rápidas que você mencionou. Maiores perseguidos, operários e militares também. Operários. O primeiro processo mesmo que eu defendi, depois do 1º de abril, foi um processo de operários da Ishikawa-jima do Brasil, que tem uma longa história, mas eu vou só dizer, só o processo deles envolvia mais de 60 líderes e trabalhadores, só esse processo. Como havia processos, o mínimo que eu defendi, acho que era 11 ou 5, depois explico por que se interessaram. Mas os processos eram gigantescos. Houve processo até de mais de 1.000 pessoas acusadas. Não puderam nem dar andamento ao processo pelo volume gigantesco que ele representava. Cada membro desses 60 e tantos operários tem uma história diferente, cada uma mais emocionante que a outra. Militares, só um dos processos do quais eu participei, houve 283 condenados, militares condenados na Marinha, e eu tive cuidado de somar as penas, 8, 10, 12, 15 anos, etc. As penas deram, só nesse processo, 2.500 anos, aproximadamente. Só nesse processo, 283 condenados, as penas diversas, 8, 10, 12, 15, quando você somava as penas, 2.500 anos. Só esse processo. O número de perseguidos e condenados, enfim, é gigantesco, não dá para calcular. Mas a pergunta principal que você fez... Afonsinho. Afonsinho. Quem é Afonsinho? Afonso Celso Nogueira Monteiro. Ele é o velho Afonsinho, que era um político, advogado, político, eleito representante do povo, inclusive deputado estadual 2 vezes, muito conhecido, conhecidíssimo. Eu fui advogado dele, e quando eu fui advogado dele, a história é longa e muito emocionante. Me emociona quando eu me lembro de casos assim tão graves. Mas quando se tratava de um engenheiro, médico, eu aconselhava que ele fosse a sua entidade de classe. Se quisesse, eu iria junto para mostrar à sua entidade de classe a necessidade dela de um apoio humanístico, pelo menos à família que passava dificuldades, né? Mas, sobretudo, um apoio moral a ele, para que esse homem superasse as dificuldades daquela perseguição. No caso de advogado, eu sempre levava, ainda que meio à força, eu levava ao AB, para o AB tomar conhecimento não só do caso dele e ajudá-lo, mas também do caso dos advogados que eram perseguidos, e a OAB tinha a responsabilidade de dar apoio aos advogados, né, em todas as dificuldades que ele tivesse no exercício da profissão. Pois bem, e o Afonsinho, quando eu levei, foi um dos que eu levei. O primeiro, talvez, que eu tenha levado, um advogado, foi meu colega de faculdade. Foi o Wellington Cantal, que morava aqui, teve que ir para o mundo e depois fixou-se em São Paulo. Ele foi, acho que, o 3º ou 4º advogado que eu levei ao AB para exibir. No caso dele, ficou muito marcante, do Afonsinho, pelo seguinte: eu pedi reunião do conselho para falar com que ele era um advogado também, né? E um advogado muito conhecido, um herói de lutas sociais. E aí, quando cheguei lá, estava todo o conselho reunido. Eu fiz uma breve exposição, uma exposição jurídica,
e disse que ele faria exposição fática, ia contar os fatos que ocorreram com ele. Mas antes que ele começasse, eu disse, ele vai se desnudando até onde o conselho quiser. Eu vou pedir que ele comece tirando a camisa, vai tirando a calça, vai tirando tudo para ser visto corpo nu. Quando eu pedi, ele tirou a camisa, o conselho não quis que ele tirasse mais nada. Bastava. Pelos braços, pelo corpo, ele ainda marcado, mesmo depois de tantos dias, ele foi desnudando e mostrando o que é que... E ele foi sequestrado daqui e levado para São Paulo. Eu salvei a vida dele através da mãe dele, que era uma velhinha de uma graça irresistível, que me ajudou a salvá-lo, né? Então, conseguimos salvá-lo de um sequestro daqui para São Paulo para morrer. Quando era de um lugar para outro, era para morrer. Não ia ser só tortura, não. Conseguimos salvá-lo, acho que mais pela velhinha. E aí, quando ele foi tirando a roupa, um dos Seabra Fagundes, um dos conselheiros, olhou e disse a seguinte frase. Teve 2 Seabra Fagundes, presidente da OAB. Esse era o mais velho, era o pai, teve o filho depois. E o Seabra Fagundes, pai, que tinha sido ministro e era conselheiro da OAB agora. E então, olhando e praticamente chorando como nós, né, da história que estamos vendo e ouvindo. Aí ele disse assim, olhando, meio choroso, dizendo, é por isso que o Brasil já se tornou tão tristemente célebre por ter sido importador, agora reprodutor e já exportador do know-how da tortura. Naquela cultura, o Brasil já estava mandando torturador. Tinha recebido os professores americanos, aprendido a aplicar, e já agora exportando torturadores para outros países, sobretudo para o Chile. E aí, chega, não precisa mais nada, só isso. Deve estar nos anais da OAB, esta sessão que eu tive com o Afonsinho e o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Afonsinho, essa história. Um dado importante, está vivo e continua com algumas das marcas da tortura, sobretudo a tortura do pau de arara. Se você for fotografar hoje para um documento, você vai verificar, você vai ter nas pernas e nos braços marcas que não se apagarão nunca mais, porque ficaram tão profundas que não dá para apagar. O Afonsinho é vivo até hoje, né, Modesto? Está vivo em Niterói. Você pode, viu? Se quiser fotografá-lo ou conversar com ele, está vivo em Niterói. Está com 90 e poucos anos já, né? 90 e tantos. Modesto, a nossa pesquisa sobre a ditadura, ela se volta também para investigar o que nós temos ainda que restou da ditadura. O que restou da ditadura? O que restou da ditadura, né? As continuidades. Então, especificamente no judiciário, você consegue perceber alguma continuidade em relação às práticas durante a ditadura militar e aquilo que nós temos no judiciário hoje? Concretamente, o que restou no judiciário são os documentos que foram feitos por todos nós, né? As denúncias que eu, por exemplo, sempre exigia que, ao dizer a verdade, dissesse a verdade denunciante, né? 1000 pessoas, cada um sofreu uma coisa, passar por isso e aquilo, eu digo, diga a verdade, registre-a no seu depoimento. E se alguém tentar impedir, eu estou lá para forçar. Tem 1000 histórias que eu não vou descer detalhe, mas esta
isto resta documentos nos judiciários, sobretudo no STM, no arquivo que fica no subsolo e nos arquivos em geral. Aqui mesmo tem, né? Aqui mesmo tem algum documento na área. Você tem nos arquivos todos, sobretudo no STM, e alguns dados em auditorias. Resta também, o que é mais sério, mais grave, além das marcas pessoais, o sofrimento físico e psicológico que marcou muita gente desses que sofreram. Outros superaram bem, são pessoas de grande elevação espiritual, então superaram, né? E, ao contrário, colocaram isto a serviço de um processo que faça evoluir o ser humano na sua busca de ser feliz também. Você tem, além dos documentos e das pessoas, você tem alguns dados muito bons e positivos nesse sentido, e tem outros muito negativos, que foi a deformação que foi feita das Forças Armadas, dos policiais, de alguns funcionários públicos dessas áreas, e até das pessoas, na medida em que eles procuraram. Eles sabem que os meios de comunicação é uma força tão grande que pode lavar ou sujar o cérebro de qualquer um. E os meios de comunicação, já na época, pela via da imposição e da censura, e depois pela via da publicidade do que interessa, o domínio dos meios de comunicação, que deformam as informações e fazem com que as pessoas mal informadas tomem posição errada e outras, por interesse também, continuam defendendo até hoje posições que a ditadura defendia, às vezes até por inocência, sem saber direito. De qualquer modo, eu acho que é um dever enorme de cada um de nós tentar libertar as pessoas da ditadura que elas sofreram e podem até ter absorvido as falácias que as ditaduras impõem como verdade, e há pessoas até honestamente que acreditam nelas. Modesto, você acha que no judiciário há ainda práticas autoritárias que podem ser relacionadas com a prática do período da ditadura hoje? Se você considerar que a ditadura fez escola, alguém terá aprendido nessa escola, sim. Deve ter havido alguma influência, não só no judiciário, mas em outras áreas, sobretudo na policial e militar. E na militar, porque pela posição que eu vejo de alguns militares e declarações hoje, alguns deles absorveram essa escola que continua alimentada pelos mesmos setores financiadores do interesse. E eu, por exemplo, na escola, quando eu estava na faculdade, apareceram, década de 50 para 60, apareceram até os voluntários da paz, que vinham pregar a paz e o bem entre nós, né? Entre as nações, etc. Quando você ouvia a história, era a mesma história de sempre. Se você entendia, concordava e gostava, podiam te dar um prêmio para fazer um curso, seja no Panamá, seja nos Estados Unidos ou outro lugar qualquer, para lavar o seu cérebro daquilo que não interessa, injetar outras filosofias que poderiam interessar não ao povo americano, mas interessar àqueles que são donos do povo americano e pretendem ser donos do mundo. Isto é, em outras palavras, aqueles que detêm o elevado poder econômico e que para isso dependem de uma ideologia. Modesto, uma questão que vem sendo muito discutida hoje é até o próprio conceito de democracia e de liberdade democrática, e até que ponto o Brasil vive um Estado de direito e um Estado de liberdades democráticas reais. O judiciário está no centro dessa berlinda, digamos assim, porque
de uns tempos para cá, da redemocratização do país para cá, nessa justiça de transição que não termina, o judiciário, a justiça vem cada dia deixando de ser, ela está recuperando a visão, deixando de ser cega e está enxergando cada vez mais longe e cada vez mais precisamente. Isso é uma queixa que nós vemos se acentuar muito a partir das manifestações de rua de junho de 2013, quando a criminalização de manifestantes foi ampla e acabou levando às barras dos tribunais e à condenação de pessoas que estavam apenas se manifestando. Agora mesmo, recentemente, nós temos casos de pessoas que foram soltas, embora continuem a responder a processos. Elas foram soltas, mas com uma liberdade limitada pelo juiz. Não podem participar de manifestações de rua, o que é um cerceamento, o que leva ao início da questão: o que é liberdade democrática e qual é o papel do judiciário nesse contexto? Olha, a sua provocação é muito válida, mas você sabe que é de uma discussão muito longa. Podemos discutir essa questão longamente. Se poderia ser hoje ou outro dia, mas de qualquer modo, eu diria que o judiciário tem deformações que vêm da época, basicamente, de deformações. Todas as instituições têm isso, mas quem mais deforma, na minha maneira de ver, são os meios econômicos que têm um só objetivo: o lucro. Os meios de acumulação. Até a medicina, você percebe setores da medicina que tem como seu patrono São Lucas, mas em que eles converteram em São Lucros. O lucro é o Deus das línguas latinas. O S vem cortado com cifrão. E o Deus da língua inglesa está escrito lá: in God we trust. Em Deus nós confiamos. Só que o deles tem um L a mais, não é o God, é o gold. In gold we trust. In gold we trust. Isto é, no ouro eu acredito, no dinheiro eu acredito. Esse é o Deus realmente de muita gente que não tem noção de limite da igualdade. Eles são, digamos, anticristãos, vamos dizer assim, para não usar de expressões delicadas como humanização, socialização, etc. Vamos usar essas expressões mais simples e conhecidas. Você pega sei lá, não é só Jesus Cristo, mas você pega pessoas de alto nível, você interpreta, não tem, é absolutamente o contrário da conduta individualista ou capitalista, da acumulação infinita. Da acumulação infinita torna o cidadão isso que você está vendo. Ele não quer saber o seu sofrimento, você vai morrer de fome de hoje para amanhã porque não recebeu salário suficiente. Ele quer o maior lucro, são lucros dele, né? Ou então, como diriam os gregos, né? Os gregos tinham um deus que era o deus dos comerciantes. Mercúrio, não é? Não, Mercúrio. Hein? Mercúrio. No romano, Mercúrio. Mercúrio, isso, romano. Pois bem, mas era também o deus dos ladrões, o mesmo Deus. Quer dizer, então, aquele que lida com lucro, lida com roubo, né? O mesmo Deus protetor, ele protege quem lida com lucro, lida com furto, roubo. E isso, enquanto a gente não tiver forma de, num processo educacional, desde que seu filhinho nasceu, todos os nossos filhos nasceram, se você não conduzir para a igualdade de todos, uma forma de igualdade de direitos, a partir da vida, a segurança, a liberdade, os meios, ou como dizem as constituições, meios ela chama de
propriedade são os meios de vida, né? E a igualdade é o pior dos obstáculos que você encontra quando você encara, enfrenta e tenta lutar pelos direitos humanos. A igualdade é o pior deles. E é claro, no fim de tudo, você fazer a justiça entre isto para criar a paz que possibilita a felicidade de todos. Mas aí é no topo de uma pirâmide que nós estamos escorregando, porque puseram muitas... Como é que chama? Muita lama para você escorregar ao subir essa pirâmide, né? Mas vamos tentar, com esperança, chegar lá. Vamos construir degraus, quem sabe a gente chega lá um dia. E aí... Essa questão do judiciário, hoje, ela está muito dominante, não só na mídia, mas eu diria que na vida do país como um todo. Você tem a judicialização do Estado no Brasil de uma forma que o governo emite uma medida provisória e o legislativo apela ao judiciário com uma ação direta de inconstitucionalidade da medida provisória. Aí, ao mesmo tempo, o legislativo aprova um projeto de lei como o da terceirização, e aí um deputado apela ao judiciário para que faça cumprir o regimento interno da Câmara, que obriga a seguir, a votar uma medida provisória antes de aprovar esse projeto de lei. De outro lado, você tem também o legislativo, a CUT vai ao Supremo e o Marco Aurélio de Mello garante o acesso dos trabalhadores às dependências da Câmara na apreciação do projeto de lei 4330, que é o da terceirização, porque o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, vetou a participação popular nessa discussão, porque ele não quer essa discussão, ele quer a aprovação do projeto. Isso tudo o judiciário ganha um protagonismo muito exacerbado. Como é que você vê isso? Você faz uma provocação muito de natureza ideológica, filosófica até, né? Como se comportam os poderes, as instituições nos estados, nos países todos. Eu diria o seguinte, eu vou dar provocar uma causa para todos pensarmos e vermos uma possível veracidade e saída para esse problema. Eu respondi isso que você provocou agora, quando eu era deputado federal e tinha falado na rádio, veio logo alguém me entrevistar e eu puxei ele lá para o plenário, para a porta do plenário, que estava em sessão, e mostrei e disse, olha, era ainda um resto de ditadura, mas esse aspecto não mudou. Eu disse, olha aqui, quem está no plenário? Quem está nesse plenário? Olha lá, são banqueiros ou seus lacaios, grandes industriais ou seus financiados, grandes comerciantes, grandes latifundiários, etc., mas todos grandes detentores do poder, o que vale dizer? Nós evoluímos da escravatura, sim, evoluímos em grande parte, mas nós estamos ainda patinando no que nós poderíamos chamar de plutocracia, Pluto do grego, né? Plutocracia. Todos esses foram eleitos por quem? Pela Pluto, pelo dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais se elege, mais rápido e mais fácil. Tem mil modos de comprar e corromper as eleições, através de métodos financeiros, etc., são inúmeros. Até compra direto, quanto vale seu voto? Tanto, ok, está lá, compra. Ou então, houve até casos em que ele, tá bom, tá aqui, quanto é? 50 seu voto? Leva a metade da nota, se ele ganhar, você vem pegar outra metade, a gente cola, você fica com 50. Por que isso? Porque aí o cara tem todo o interesse em votar e arranjar voto para ele também, para ver se ele pega os 50 dele, outro pedaço, né? Então, esse processo plutocrático não é brasileiro, não. Ele é todo do mundo individualista.
Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., varia algum detalhezinho irrelevante, mas a Pluto permanece. Tanto que você pode ver. Quer ver? Eu tenho adivinhado sempre quem vai ser presidente dos Estados Unidos. Sabe como? Quando a imprensa realmente dá um dado importante. O Obama arrecadou 2 bilhões. O outro arrecadou só 1 bilhão. Então vai ser eleito Obama. Porque através dos métodos de circulação da Pluto, ele vai ganhar, tem mais dinheiro. E isso é em quase todo mundo em métodos diferentes. Não quer dizer com isso que não haja pessoas honestas que são eleitas, não. São eleitas de maneira honesta, pelo voto de convicção mesmo, né? Você tem muitos parlamentares da melhor qualidade em qualquer desses parlamentos. Mas a maioria não. A maioria tem que fazer uma maioria sob controle plutocrático e não democrático. Se a gente tiver convicção disso, seja na Espanha, no Brasil, Estados Unidos, onde for, a gente consegue melhorar e tornar a plutocracia em uma democracia, o que seria o ideal, né? Seria o ideal até para a evolução social, né? Para a evolução social em geral. E aqui pode ver. É claro, tem outras influências, mas esta me parece a principal. Se o Sheik tiver dinheiro suficiente para ganhar, vai ser eleito. Está respondido? Modesto, diga. Eu queria te fazer uma pergunta pontual. Você se lembra de alguma situação em que você apresentou um preso político torturado perante um juiz e como esse juiz reagiu? Olha, poderia contar até de uma moça tão linda quanto você. Uma médica, ou quase médica, estudante de medicina, que foi torturada até dentro da auditoria, não a tortura tradicional deles, mas a tortura foi ele, era um sargento, não sei que nível, sargento, que foi levando e lá dentro da auditoria ele fez questão de continuar torturando ela, prendendo o braço dela como se estivesse levando e fazendo ela gemer no caminho, inclusive subindo as escadarias de uma auditoria da Marinha. Quando ela me falou, eu olhei, falei, dá para ver? Ela me mostrou aqui, todo marcado. Eu disse, você vai denunciar tudo de lá e tudo daqui, inclusive apontar quem é o sargento, porque aí o juiz vai ter que tomar uma providência, né? Uma qualquer. Os juízes não tomavam providências perigosas para eles. Eles abrandavam de acordo com a conveniência, mas a maioria procurava tomar uma forma de solução ou recomendação, etc. Nesse caso, não da moça, meu Deus, uma mineira de Belo Horizonte que acabou suicidando lá na Alemanha. Vem daqui a pouco a memória, às vezes apaga um pouco. Pois bem, aí eu vi que ela estava realmente onde ele segurava, estavam as marcas do dedo nítidas, você podia até botar a mão que ia localizar de novo. Então, é claro, ela denunciou tudo que tinha sofrido desde o começo, denunciou isso, exibiu, e aí eu, claro, depois disso, eu confirmando e alertando para outros casos, piores até do que este, eu pedia que, primeiro, aquele sargento o juiz determinasse que ele não se aproximasse e informasse o fato da tortura que ele fez até dentro da auditoria para ser punido e o juiz tinha que tomar conhecimento e acompanhar o processo. Coisas assim, né? Então a gente pedia tudo, mas você pedia 10, podia sair 9, 8 ou 0 do resultado. E a nossa preocupação principal na época era prioritária. Primeira coisa, salvar vidas, minimizar torturas, evitar desaparecimento de pessoas. Você dava prioridade. E como você tinha tanto cliente que não dava para descer pequenos detalhes, né? O nome dessa moça, meu Deus, era tão importante. E ela... E você providenciou algo para evitar... Como?
esse juiz fez algo com o caso do... Ah, não, na hora ele tomou as providências imediatas, sim. Não foi a tudo, quer dizer, eu queria ver o processo contra aquele sargento que torturava lá e torturava até dentro da auditoria, tendo o prazer de ver a moça chorar, de dor, e ele fingindo estar levando ela para a auditoria, né? Coisas assim. Olha, as histórias são tão grandes que você poderia fazer com o seu sentimento humano, sobretudo se você tiver uma arte, você você fazer um trabalho sobre o riso e a dor, como eu chamo, né? Entre o riso e a dor. Eu gosto mais do riso do que da dor. E você tem coisas muito cômicas lá, das burrices, estupidez e incompetência deles. Aí você ri da incompetência, como eu tenho muitas histórias sobre isso. E sobretudo, do trágico, né? Quase tudo era trágico, o sofrimento, essa luta trágica. E às vezes misturado, o riso e a dor ao mesmo tempo, o tragicômico também. Você pode pegar um trabalho que te dá tragicomédia ao longo dessa ditadura, e com muita frequência você encontra as três escolas, cômicas, tragicômicas e trágicas. Um Shakespeare no nosso ambiente faria obras mais importantes do que ele fez, porque não teve oportunidade. Aqui ele teria, como nas ditaduras em geral também. Obrigado. Você sempre fala, tem tantas histórias para contar, tem alguma história Se vocês quiserem, que precisa posso ser contada, contar histórias até o século XX e tal. Com certeza, mas tem uma história que você ainda não contou, que não está registrada, que você acha que é Eu vou importante contar uma que eu acho que não contei ainda, e ela talvez, pode ser cômica, meio quase tragicômica. Foi de um senhor, um velho, preso, e um menino também. O menino era filho de um outro preso, um garoto, né? Depois eu perguntei como é que foi e tal, ele me contou. Aquele senhor veio me pedir, ele preso e torturado, e exigiam que ele contasse uma história que eu conhecia, do Chapeuzinho Vermelho. Não é esse Chapeuzinho, não, outro Chapeuzinho. Posso contar do Chapeuzinho? Eu conto do Chapeuzinho para você poder entender essa do homem. Chapeuzinho Vermelho foi o seguinte: num dos primeiros processos que eu participei, foi daquela empresa japonesa de navios aqui. Eu falei o nome dela, não? Ishi Kawajima, do Brasil. Lá, antes do 1º de abril, eles tinham posto lá os espiões da polícia. Puseram pessoas do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que é controle político, muito bem. E o DOPS colocou lá alguns famosos delegados ou funcionários do DOPS para já ir examinando, desde antes, lá pelo mês de fevereiro, março, porque o golpe estava sendo preparado, e eles estavam preparando a quem sequestrar, torturar e matar, né? Pois bem. Mas nesse intermédio houve os operários encontraram certa proteção de cabeça, porque toda empresa que lida com máquina, óleo, etc., compra trapo, estopa, essas coisas para o operário depois molhar no álcool ou na gasolina e limpar o corpo daquele óleo todo para limpar. Então usam trapo ou trapo e também estopa. Pois bem.
E numa dessas, os operários tinham encontrado no meio do trapo, havia também umas meias que a indústria, houve uma falha na indústria e saíram deformadas, então não puderam vender como meias, venderam como trapo. E aí os operários pegaram aquelas meias, amarraram e puseram na cabeça para proteger o cabelo, para não sujar de óleo. Bom, e tinham feito isso na Ishikawa-jima. Enquanto isso, os caras do DOPS anotando. Quem botou tudo era vermelho, era chapeuzinho vermelho, virou chapeuzinho vermelho, né? Então o velhinho, apertado, para conta aquela história do chapeuzinho vermelho que estava no relatório do DOPS. Muito bem. Aí o velhinho não sabia nada, o velho não tinha nada a ver com nada, né? Não conhecia política nem nada. E aí, apertado, aí falou com o menino, me conta a história do Chapeuzinho Vermelho aí, que estão insistindo, se eu não contar a história do Chapeuzinho, eles vão me acabar, disseram até que vão me castrar, pô, e aí, né? Aí o garoto falou, não, eu conheço a história, contou a história para ele aí acho que se lembrou, tá bem, então é essa e tal. Quando os caras apertaram de novo, ele falou, moço, só sei uma, então conta logo. Aí ele começou, era uma vez a menininha que ia levar biscoitinho para a vovozinha, passando na floresta, não sei o quê. Aí é que o pau comeu, sofreu, adoidado, pensando que estavam gozando ele. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Rio, Ishikawa-jima, funcionário de Ishikawa-jima, velhinho de lá. Tem outras de lá também. Mas, então essa, não ri muito, mas dá para rir um pouco, né? Pela burrice deles. Essa militante que você falou, que apresentou o braço dela todo marcado, é a Maria Auxiliadora Lara? Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Barcelos, né? É. Dodora. Tinha um apelido de Dodora. Essa Dodora é uma moça inteligente, linda como ela só. Pois bem, essa moça fazia medicina. Presa, torturada, sequestrada, tudo que ela sofreu, ela não me contou, mas eu supus, como ela era bonita e jovem, supus que ela tivesse sofrido mais até do que me contou. Depois ela foi para a Europa como exilada, ao mesmo tempo quase do Frei Tito. Frei Beto está aqui. Frei Tito. Pois bem, um pouco antes do Frei Tito, ela era brilhante, tão brilhante que lá no curso de alemão, ditou gente de todo o mundo, para quase 1000 alunos do pessoal que estava exilado na Alemanha, né? Quase 1000 pessoas. Ela tirou o primeiro lugar do mundo inteiro lá. Então você vê, era uma moça brilhante, né? Pois bem, essa moça não conseguia se desprender, primeiro, da saudade daqui, inclusive o namorado dela depois aqui, quando houve aqui um depoimento, aqui mesmo, esse rapaz depois, o companheiro dela, ela morria de saudade dele, Spinoza, se não me engano o nome dele, ela morria de saudade ao mesmo tempo, não conseguia, não via perspectiva de retorno, e não conseguia se desvencilhar do rompimento do sonho dela de ser médica, dedicada ao bem, à saúde, às pessoas, sonhadora disso. Ela não aguentou conviver com os torturadores e os assassinos de dentro dela, e um dia ela não aguentando, passou a ponte e saltou diante de um trem de ferro que vinha passando, morreu na Alemanha, em Berlim. Dodora, Belo Horizonte, médica. Dodora. Sabe que o Frei Tito conversava com o Fleury dias antes de se matar. Ele gritava com o Fleury da janela. De onde? Lá no convento onde ele estava lá. Dizem que o na França. Tito
Foi semelhante. Foi. Ele, homem sonhador, com o bem, com o céu. E era a mesma história. Não conseguiu superar a saudade do Brasil. Saudade do Brasil E com os torturadores dentro dele. E ele Dentro pensando dele, e interiorizado. vencendo ele, porque ele Impressionante. lutando pelo Impressionante. bem das pessoas, um sonhador, um frei sonhador, É. e encontra uma realidade muito mais forte do que a dele, do que a de Jesus Cristo, né? Então ele não aguentou e teria sido a mesma razão do E suicídio a dele na auxiliadora, França. a auxiliadora se jogou debaixo do metrô em Berlim, né? Ela se jogou no... Não, a doutora foi metrô em Berlim, ele foi na França. Não, mas ela se jogou em Berlim, não foi? Ela se matou em Berlim, não foi? Berlim, é. Foi. Ela se atirou Na mesma frente do época, trem na lá em verdade. Berlim. É a mesma época. Não, ela um pouco Um antes. pouquinho antes. Não sei, não me Ela lembro. foi um pouquinho antes. Mas foi a mesma época, aquela época do Fleury. Eles dois eram vítimas daquele período negro. Modesto, é possível que a gente tenha muitas outras perguntas para te fazer nesse processo de leitura dos materiais que a gente vai continuar lendo, né? A gente pode te ligar, pode te escrever, você está disponível? Pode ligar e aí a gente volta a conversar para preencher alguma lacuna Tá bem. e, eventualmente, repito aqui para ficar registrado, se houver contestação dos dados que eu mencionei, se houver contestação, podemos checar e corrigir. Se houver erro da minha parte, corrigirei. Provavelmente, se você ouvir um torturador, e tem todo direito de ouvir um torturador, ele provavelmente vai contestar tudo e tentar inverter. Se ele negar o que eu afirmo, eu estou disposto a um debate aqui de novo com ele, no Maracanã, na rádio, na televisão, onde ele quiser, com toda a liberdade de prova do que eu afirmar e do que ele afirmar. Muito obrigado. Câmera aberta, né? O que eu quero fazer? Não, eu só agradeço vocês o convite e peço que sigam esse processo, porque eu creio que um dos problemas do mundo é o segredo. E eu creio que o segredo é justificável quando ele não prejudica ninguém. Mas quando ele prejudica alguém, esse alguém tem o direito de tomar conhecimento daquele segredo para que não seja prejudicado. E o pior é que o nosso sistema se baseia quase sempre no segredo, mas o segredo para o mal. Quando é um segredo para o bem, não tem importância. A moça é feia, não quer mostrar a feiura, não mostra, é direito dela, não prejudica ninguém. Mas ela não pode esconder um crime, fazer um segredo daquilo que prejudica a mim e outras pessoas. Como, por exemplo, todos os corruptos é a mesma coisa, todos os violadores da lei é a mesma coisa. E por isso o mundo está cheio de segredo, ao ponto de haver países que vivem e lucram muito através do segredo que leva ao crime, leva a esconderijo das corrupções. E por isso eu quero repetir aqui o que falei no começo, isto é, enquanto houver paraísos fiscais, com a extensão de segredos que eles têm, nós nunca, a humanidade jamais se desvencilhará da corrupção e outros crimes iguais ou piores. Muito obrigada, Modesto.